A gente sabe, você é um candidato, pré-candidato a deputado estadual, não é isso? E Isso. assim, eu acredito que você é muito voltado para essa área dos esportes. E assim, nesse cenário político, você vê com que olhos o amparo que a gente consegue ver da administração pública para esse lado do esporte, assim, de projetos e tudo, que já acontece. Você vê alguma coisa assim que acontece que poderia ser melhorado nesse sentido, já que a gente vê que o esporte ele traz esses grandes benefícios e que às vezes é a necessidade de ações públicas para potencializar, né? E Alisson, você tocou no ponto, numa ferida, no ponto muito importante, porque assim, o esporte de artes marciais, ele não tem apoio no Brasil em lugar nenhum. No Brasil, no nosso estado, no nosso município, não tem apoio. O esporte, ele sobrevive de patrocínio. Os eventos, ele sobrevive de patrocínio. Você vê que tem verbas para todo tipo de ações, mas para o esporte em si, ele não tem. Ele é deixado sempre em segundo plano. Então, assim, a nossa ideia também de estar entrando aí, colocando nosso nome como pré-candidato, é de tentar representar as artes marciais, é tentar inserir aí as artes marciais, nossas ideias de inserir as artes marciais nas escolas, como tem aí nas escolas americanas, na Europa. Nesses países, o esporte ele é totalmente valorizado. As crianças, os adolescentes, os jovens, os praticantes de esporte, os melhores atletas, eles vão para as melhores universidades. Então, assim, no Brasil, nós temos muitos resultados, nós temos muitos brasileiros que estão saindo do nosso país, estão conquistando o mundo lá fora através do esporte, mas apoio para isso nós não temos, né? Então, necessita ter representantes que realmente possam levantar o nome do esporte. Está surgindo algumas pessoas, né? Em outros estados também já tem. Eu não lembro qual é o estado, mas tem dois estados que já inseriram as artes marciais na grade escolar, né? Grade curricular, isso, Isso. exatamente. Então, João, e você hoje, na sua formação, né, que você em artes marciais, carrega, né, uma noção de vida, né, sobre várias áreas, né, desde da questão de hierarquia, questão no entendimento em geral. Hoje você, assim, se sente hoje já preparado como pré-candidato, você acha que, no seu ponto de vista, né, e diante de todos, você se sente hoje uma pessoa já preparada e posicionado para entrar aí no meio dessas feras, digamos assim, né? Porque a gente sabe que é um mundo, cara, bem complicado, né? Dadas as circunstâncias que a gente ouve aí diariamente. Muita gente tem até medo de entrar no meio, né? Assim, é uma das coisas que a gente vê. A necessidade de sempre renovação, de sempre uma coisa diferente para fazer as coisas acontecerem. não é uma ideia que vem de hoje, a gente já vem projetando isso há bastante tempo, né? Eu me tornei um militante político porque acredito na mudança do nosso país e ela só vai acontecer quando o cidadão de bem participar da política. Como eu falei antes, né? É preciso que os homens de bem ele ocupem o espaço daqueles que querem entrar para a política para se corromper. Então, Exatamente. primeiramente, eu digo muitas pessoas, meu irmão, se você quer um político, você tem que ter alguns critérios para ele. Aquele cara que quer entrar na política comprando votos, ele já está mostrando claramente que ele é um corrupto. Porque, como a gente escuta aí de candidatos que gastam 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil para uma eleição, que ele, a vida toda ali trabalhando nos 4 anos, ele não vai tirar esse dinheiro. Então, ele entra com o intuito de praticar corrupção, de ser Exatamente. beneficiado pela política. Então, acima de tudo, veja o caráter da pessoa, veja como é que esse candidato quer ser eleito. Se ele quer ser eleito comprando voto, ele já está mostrando para mim e para você que ele é um corrupto. É esse tipo de gente que nós temos que colocar para fora da política. Porque essas pessoas querem nos roubar. Quem é que vai gastar aí 500 mil reais numa eleição para vereador? Quem é que vai gastar aí 5 milhões numa eleição de deputado para trabalhar de forma honesta? Não vai. Porque não vale a Exatamente. pena, né? Ele não vai gastar todo esse dinheiro e arriscar. Então, o primeiro critério, procura isso. Não votem que está querendo comprar voto. Veja a índole da pessoa. Se o cara é um cara mau caráter, o cara já é mal falado, mal pagador, caloteiro. Aí esse tipo de gente quer entrar para política. É isso que o cidadão brasileiro precisa ver. É ver a índole, ver qual é o caráter da pessoa. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito decidida nos projetos que eu comecei, né? Eu comecei com esporte, então eu acreditei, eu sempre senti isso no coração, eu via na minha visão de contexto, viajando pelo Brasil inteiro. Eu viajei já para muitos estados. Eu acho que eu não.
Eu não lembro qual foi o estado do Brasil que eu ainda não viajei. Então, assim, com a capoeira, com o jiu-jitsu, então a gente vai vivendo as perspectivas do futuro. E eu sempre vi que o esporte ele ainda ia crescer muito no nosso país. Né? Já estou levando aqui para o outro lado. Então, eu tive aquela visão, vou trabalhar com isso aqui, eu sei que isso aqui vai andar. Então, hoje eu tenho filiais da minha academia em 8 cidades. Eu tenho filial da minha academia em Quixeré, tenho em Russas, tenho em Itaiçaba, tenho em Alto Santo, tenho em Icó, tenho em Iguatu. Então, a gente foi tendo a visão, vendo que realmente isso ia acontecer. Quando a gente começou com o MMA também, na época, o Vale Tudo era chamado de Vale Tudo, porque tinha poucas regras, mas eu sempre via que isso ia lá na frente, ia mudar, ia se aperfeiçoar. É tanto que acho que eu fui a primeira pessoa que construiu um octógono no Brasil, aqui no Ceará. Né? Construí meu octógono já tendo essa visão que eu sabia que os eventos iam crescer, né? Hoje eu rodo o Ceará inteiro com eventos, fazendo assessoria de eventos, alugando estrutura. Então eu fiz um investimento alto, que foi muito difícil naquela época, né? Mas acreditei nisso, fiz um investimento, então deu certo. Eu rodo direto aí com eventos por todo o Ceará. E na política também não é diferente. Eu tenho convicções daquilo que eu quero lutar pela mudança do nosso estado, do nosso país. Então é preciso que outras pessoas de bem entrem para a política, não apenas eu. Eu aqui também sou uma pessoa que quero motivar outras pessoas a entrarem. Né? Aqui no Vale de Jaguaribe nós não temos ninguém que nos represente, nós não temos um deputado que represente, né? Eu sempre falo para as pessoas, tem que observar, chega o período de política, vem vários deputados para cá, candidatos, né? Joga meio mundo de dinheiro na mão de pessoas, que a gente vê por aí, depois vão embora, desaparece, 4 anos depois é que eles vão aparecer. Então, é esse tipo de pessoas que o cidadão ele precisa expurgar esse tipo de gente da política. E assim, não deixa de ser um desafio, porque o que a gente vê hoje é uma ação massiva de perpetuação do poder. O cara passou um tempão ali, aí vai e passa o bastão para outro. Exatamente. Realmente, isso que você falou é uma situação vivida rotineiramente no nosso país, rotineiramente que eu falo em épocas de eleição, de política, né, que tá ali mais quente o negócio, é essa questão do passaporte, né, o cara chegou ali, não, agora aqui vamos passar. Eu vejo, por exemplo, você colocou um dos pontos que não há o apoio ao esporte por parte de instituições governamentais, por parte realmente da proposta pública, né? E é interessante que outras áreas têm um apoio até grande. Assim, quando a gente olha, por exemplo, para o lado da cultura, sempre surgem projetos que apoiam a cultura. Mas, como você diz, não há tanto projeto que apoie o esporte. Graças a Deus eu tenho um trabalho de mais de 20 anos no esporte. As pessoas, os grandes professores, os grandes mestres das artes marciais de diversas cidades estão aí nos apoiando e conhecem o nosso trabalho, conhecem a nossa seriedade, conhecem o compromisso que a gente tem e a gente vem ganhando espaço, né? Vem dando certo, as pessoas têm catado essa ideia de ter um representante, porque assim, são duas coisas que mais trabalha o social e muda a vida das pessoas no nosso país. São duas coisas: as artes marciais e a igreja. O meio de transformação, o poder de transformação que as artes marciais têm, o esporte tem na vida das pessoas é gigantesco. Eu falo as artes marciais porque em si é a parte que eu mais trabalho. Outros esportes também ajudam, mas não ajuda tanto quanto as artes marciais, porque em si ela já traz uma conduta de disciplina. Né? Eu não critico outros esportes, nem acompanho muito futebol, mas, por exemplo, você vê muito pessoal brigando nos campos de futebol, você vê o cara brigando fora do estádio, dentro do estádio e dentro do campo. É uma incoerência tremenda, né? Mas a gente não vai nem entrar muito nessa questão. Mas aí você já vê no esporte, é diferente. O esporte de luta ele tem toda uma disciplina. Então, o cara que tá ali, automaticamente ele se molda. Se molda àquela situação, até porque a gente não admite. Eu jamais vou admitir um aluno tá treinando comigo, tá treinando, tá praticando luta, tá participando de campeonatos, vai estar brigando na rua. É totalmente fora a ética, a disciplina do esporte. Ele é colocado para fora. Ou ele se ajeita, ele se adapta à disciplina do esporte, então ele vai ser chamado a retirar. Você não vê confusões em eventos. Cara, às vezes você não precisa ser tão inteligente. Basta você pegar as coisas e analisar os fatos. E você vai tirar uma conclusão, né? Você vê ali na luta, o cara luta, se pega, se bate, se machuca e luta. E aquele confronto dá o sangue mesmo. O cara termina, se abraça, dá aquele respeito. Isso. Terminou ali, o cara sabe que não passa daquilo ali. O que ele tem para resolver, ele vai resolver dentro ali em uma outra luta.
Aí lá fora passou, né? Às vezes tem aquela mídia que os caras querem vender a luta, faz toda aquela polêmica, né? Aquela novela toda pra poder fazer aquele fogo Fazer na aquele luta. teatrinho ali, né? Mas depois os caras saem pra jantar, os caras estão juntos, né? Então é diferente. Então, as artes marciais, elas têm um poder muito grande de mudar a vida das pessoas, seja sociais. Eu trabalhei 3 anos num projeto ali na Cidade Alta, né? Quando eu comecei lá, as crianças lá, meu amigo, a fama lá era brigar na escola. Ah, meu amigo, tinha menino que no dia que ele não brigasse na escola, ele tava doente, podia levar pro hospital. Mas a gente passou 1 ano, 2 anos trabalhando e esses garotos que eram os brigões ali no bairro Antônio Holanda, na Cidade Alta, passaram a ser referência. Olha que O pessoal, bacana, quando cara. vieram de fora fiscalizar o projeto, ver como é que tava, ficaram assim impressionados com a forma que os garotos se posicionavam, se falavam, né, se comunicavam. Então, aqueles brigões passaram a ser referência através das lutas, né? E outro ponto é a igreja também. A igreja é o local que mais ressocializa as pessoas, tira da droga, tira da prostituição. E são 2 universos muito desvalorizados no nosso país, né? Você não tem apoio para isso, né? Quando você vê casas de recuperação de drogados, todos são de igrejas, né? Igrejas, a maioria são igrejas evangélicas que fazem aquele trabalho, né? E não tem um apoio do governo para isso. Justamente. Então, dois grandes potenciais que nós temos no nosso país, as artes marciais, e a igreja que faz um grande trabalho também, que é totalmente desvalorizada.